Desanimado, professor, com o seu trabalho lá na sala de aula? Haha! Seus problemas acabaram. Você tem o canal Edu Educação. Sou Eduardo Alberto, mestre em educação, consultor educacional e tenho esse canal, Edu Educação, um canal feito para você. Estamos discutindo aí uma sequência de vídeos sobre interpretação de texto. E hoje, no vídeo 6, nós vamos conversar sobre atividades de leitura. Vamos lá? Existem atividades que exploram a leitura, atividades que vão explorar a escrita e atividades que vão ajudar você a compreender melhor o texto. Mas o que precisa ficar claro, uma atividade que requer mais escrita é uma atividade de escrita. Eu vou me empenhar mais nisso, meu foco vai ser nesse. Uma atividade que leva as crianças a ler mais é uma atividade de leitura, tá bom? Então vamos lá. Tanto a atividade de leitura quanto a atividade de escrita, dependendo como ela é trabalhada, me ajuda a compreender melhor o texto. Porque às vezes a gente pensa assim, interpretação de texto só é questões, vou dar questões, as crianças vão lá e vão aprender, vão descobrir. Eu também posso trazer algumas outras atividades e deixo como sugestões 3 atividades. Vamos conhecê-las? Eu tenho aí, primeiro, o texto fatiado, porque eu pego parte de uma história, né? Trago ela para trabalhar o texto fatiado. Aos poucos, como a criança vai organizando o seu texto fatiado, ela também vai compreendendo melhor o seu texto. Eu tenho a atividade de segmentação, que o foco dela é estruturar ali em palavras, né? Mas também quando eu desempenho partindo de um texto, de um trecho de um texto, eu também estou trazendo possibilidades de compreendê-lo melhor. A mesma coisa acontece com a atividade de pontuação. Quando eu trago parte de um texto para pontuar, mesmo que o meu foco seja a pontuação, eu também estou dando condições para a criança compreender melhor aquele texto. Porém, texto fatiado, atividade de segmentação e atividade de pontuação são atividades de leitura ou de escrita? Pensa um pouquinho. E vamos conhecer cada uma delas. Texto fatiado. Peguei parte aí de um textinho que eu trabalhei aí nessa sequência, que foi A Cigarra e a Formiga, um texto organizado em versos. E eu tenho esse trechinho aí organizado em texto fatiado. Se você não conhece o que é texto fatiado, olha como ele é. Ele é organizado em fatias. Muitos professores fogem disso porque às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele é ótimo. Principalmente nesse processo de pós-alfabetização, quando você tem muitos alunos alfabetizados e no nível silábico alfabético. Ela vai ajudar bastante ali na organização das ideias. Quando eu trabalho texto fatiado, eu estou trabalhando uma atividade de leitura, né? Eu vou ler muitas vezes para saber organizar. O meu objetivo principal dessa atividade é organizar essas fatias numa sequência, que eu posso trazer assim, ou eu posso trazer fora de ordem. Eu trouxe assim porque vamos pensar que é um nível logo depois de uma alfabetização, certo? E eu preciso ajudá-los a compreender melhor. O que eu faço no começo de um texto fatiado? Vamos esclarecer melhor. Como eu sei que é uma atividade de leitura, eu vou usar muito a leitura em voz alta. Quanto mais eu leio em voz alta, eu vou me estruturar melhor e vou ter condições para organizar esse texto. Então vamos lá. Eu trouxe aí um trecho e o que eu faço? Eu tenho o texto fatiado lá na sala de aula, o que eu devo fazer primeiro? A primeira coisa, eu começo com a identificação das palavras. Muitos professores
fazem isso de forma equivocada. Já entrega para a criança, pede para ela ler, recortar, montar e colar no caderno. Não faça isso. Se você está começando a incentivar a leitura, primeiro, nós vamos fazer uma brincadeira que a gente pode chamar de caça-palavra no texto. Então eu vou citar palavras e as crianças vão procurar e circular com lápis de escrever. Então eu posso começar. Cigarra, que é o nome da personagem dessa historinha. Então eu procuro cigarra e circulo lá. Posso até ajudar as crianças. Si, como é o si? Aí eles vão te falando, o C e o I. Então vamos procurar uma palavra que começa com C e o I. Aí depois eu vou lá. Formiga. Como que começa a formiga? Com que letra? F. Então vamos procurar essa palavra com F. Como termina? Com A. E aí eu vou dando condições para a criança poder encontrar e circular. E assim eu vou fazendo com várias palavras. Depois que eu conheci várias palavras, é o momento de leitura. E aí eu vou começar a tentar ler cada versinho. Mas para mim começar a ler, agora eu não preciso ir na sequência. Eu poderia falar assim, ó. Aonde está o versinho que diz assim, ó. Sua vizinha a formiga. Sua vizinha a formiga. E aí as crianças vão procurar. Elas já identificaram a palavra formiga, né? Então vai ficar mais fácil ela identificar esse versinho. E a criança com lápis de cor, ela pinta toda a tirinha que está escrito sua vizinha a formiga. E eu vou fazendo isso com os outros versinhos. Depois que eu conheci todos os versinhos, agora é o momento de eu ler inteiro. Eu li inteiro, aí é o momento onde eu posso organizar ali na lousa uma sequência, dizendo, então na historinha o que aconteceu primeiro? A cigarra vivia cantando, depois chegou o inverno, depois ela ficou com fome, depois ela foi pedir ajuda para a vizinha formiga. Sabe, a gente organizar isso lá na lousa para a criança lembrar dessa sequência. Aí nós recortamos e a criança vai tentar organizar na sua carteira os versinhos que ela tem. Porque ela já trabalhou muito bem a leitura, porque a leitura foi explorada ali. Principalmente a leitura em voz alta, você com ela tentando procurar essas palavras, tá? E depois que eu fiz isso, que eu trabalhei a organização, que eu vou deixando as crianças organizarem, eu vou circulando pela sala, olhando como que as crianças organizaram ali na carteira a sequência dos versinhos. E aí eu vou, auxilio as crianças nessa organização e depois que eles conseguiram se organizar, aí eu proponho que eles colhem as tirinhas no caderno. Se eu propor para eles escrever, reescrever esse trechinho, aí eu estou pedindo uma escrita. Mas eu posso somente ficar ali na leitura. Mas se você quer aprofundar, a escrita vai ajudar. Por quê? Você está trabalhando versinhos e aí vai ajudar as crianças a organizar cada versinho numa linha, para dar o recuo do espacinho ali do versinho, como a gente faz o recuo do parágrafo, né? Os versinhos também têm o seu recuo, certo? É essa estrutura. O fato de eu pegar e levar para a sala de aula e já deixar as crianças ler e colar, isso é muito difícil, professor. Eu preciso esmiuçar. Primeiro em palavras, depois eu vou escolher nas tirinhas para eles poderem pintar, depois eu vou tentar organizar lá na lousa essa sequência aqui, ó. Se eu faço essa sequência de fatos, eu ajudo. Eu escrevi na lousa a sequência para eles, vai facilitar para eles poderem organizar. E essa minha sequência não é a mesma de lá, né? Eu não estou mostrando o texto como deve ser organizado. Eu estou fazendo ele pensar. Eu trago um trechinho diferente do que ele tem lá. Então ele vai olhar lá, ó. Sem pensar, passou o verão. Ah, qual o trechinho que aparece isso? Ó, então eu tenho... A cigarra, sem pensar em guardar, a cantar passou o verão.
esses 2 versinhos vão equivaler àquela frase lá. Então, é eles 2 que eu vou colocar ali. Eu também posso organizar, trazer as crianças para organizar por versos, né? Por rimas, né? Então, ó, se eu prestar atenção ali, ó, a cantar passou o verão, eis que chega o inverno e então, verão e então combina, então eles vão ser próximos. O próximo versinho, dispensa e pensa, eles combinam, eles rimam, então eles vão estar próximos. É uma outra estratégia que eu posso utilizar para organizar. Porém, essa estrutura de trazer na lousa uma sequência de fatos vai ajudar bastante as crianças. Dando continuidade, nós temos aí uma atividade segmentação. Também um trecho de uma historinha trabalhada nessa sequência, né? Que é o Detetivezinho. Uma história bem legal. Se você não conhece, acompanhe os outros vídeos, hein, gente? Como que eu faço aí? Eu não posso dar todos esses versinhos, todos esses trechinhos, na verdade são trechos, né? Porque é um texto narrativo. Eu não posso dar todos esses pedacinhos aí para eles organizarem ao mesmo tempo. O que eu faço? Dou somente um, professor. Aí. É uma atividade também de leitura, requer muita leitura, não é fácil. Se eu tenho esse trechinho aí, não dá para mim pegar e falar assim, ó, vão lá, colocam barrinha separando as palavras, escreve no seu caderno e pronto, e acabou. Não faça isso, é uma atividade muito difícil. O que eu vou fazer? Primeiro, tentar encontrar algumas palavras. Tenta encontrar para mim onde está escrito a palavrazinho, o caça-palavra, lá dentro do texto. Aí as crianças procuram zinho e circula com lápis. Quarto, começa com que letra? Com que? Termina com que letra? O. Isso vai ajudando eles a organizarem. Depois que eu conheci algumas palavras, aí é o momento de tentar identificar, né? Então eu posso ir até numa sequência ali com as crianças. O é uma palavra? É uma palavra, porque eu posso ter o menino, o sol, então ele é uma palavra. Mas vamos ver se ele é só uma palavra ou se ele faz parte de uma palavra. Então, o de, tá vendo? Eu estou seguindo lá. O de é uma palavra? Não é. Então, o seria uma única palavra. Então, eu coloco um tracinho, uma barrinha ali, para poder separar. E aí eu vou para a próxima palavra. De. O de é uma palavra? Pode também ser. Mas vamos tentar ver a letrinha do lado? DT. DT. Faz lembrar de algo do texto. Vamos tentar a outra sílaba? Detetive. Então detetive é uma palavra. Tracinho. A próxima a gente já circulou, lembra? Zinho, tracinho. Aí eu vou continuando até eu separar. Depois eu posso organizar em palmas para a criança entender. Cada barrinha é uma palma. O detetive, zinho, para a criança poder entender que essas palmas, quando ela for escrever, ela vai ter que deixar um espacinho, porque elas não podem estar aglutinadas. Essa atividade, professor, ela é excelente para logo depois da alfabetização, sabe? Porque as crianças estão escrevendo ou muito aglutinado ou bem separado, para ele poder melhorar na escrita, ele compreender melhor essa sequência de palavras. Essa atividade, ela vai te ajudar muito. E aí depois eu leio a frase e copio ela no meu caderno, dando os espaços. É assim que eu trabalho. E não posso entregar isso e deixar a criança lá, só colocar as barrinhas e pronto. Lembrando, é uma atividade de leitura, então eles devem ler em voz alta, senão eles não vão conseguir. Se eu entrego essa atividade e deixo as crianças lerem silenciosamente, só colocando barrinhas, é muito difícil.
eu preciso trabalhar a leitura em voz alta para mim poder organizar melhor os meus pensamentos e essa sequência de palavrinhas, tá? Se você seguir à risca essas minhas orientações, o seu trabalho de segmentação vai dar muito certo. Por último, a gente tem uma atividade aí de pontuação. Também, não posso pegar um texto imenso, mas eu posso pegar trechos de um texto. E aí eu dividi, ó, como eu fiz a segmentação, vários trechinhos. Então, eu vou dando uma fatia por vez para a criança fazer. Na atividade de pontuação, eu dou uma fatia por vez para a criança fazer, certo? Não dou tudo de uma vez aquele textão, porque às vezes fica muito difícil para a criança compreender. Essa atividade também é de leitura. A leitura em voz alta me ajuda a reconhecer os sinais de pontuação. Não dá para mim fazer uma leitura silenciosa aí. Então eu pego um trechinho pequeno, fiz ele, aí depois eu posso pegar o outro, ou posso pegar o outro no outro dia. Mas se eu quiser, posso até trabalhar no mesmo dia, porque assim, esse primeiro trechinho eu vou discutir com eles, então vai me facilitar no segundo trechinho, e assim sucessivamente. Eu peguei o primeiro trechinho, o que eu vou fazer? Eu vou explorar a leitura das crianças. E aí eu vou começar, para explorar essa leitura, eu vou começar primeiro identificando as palavras. Então vamos lá. Vamos procurar onde está escrito princesa. As crianças circulam de lápis. E vou citando outras palavras para eles identificarem. Logo depois, eu faço a leitura junto com eles ali, tá bom? Nessa leitura, eu deixo eles pensarem o sinal de pontuação que vai ser colocado ali. Então vamos lá. O que eu posso fazer coletivamente é o primeiro, e os outros deixar eles fazerem sozinho a leitura. Mas ó, muito obrigada. Esse muito obrigada precisa de um sinal de pontuação na frente. Que sinal de pontuação na frente eu devo colocar? Essas discussões, essa forma de intervir vai ajudar o seu aluno a compreender. Aí eles vão chegar à conclusão: toda vez que precisa um sinal de pontuação na frente é o travessão, porque ele vai indicar a fala do personagem. E aí eu vou, muito obrigada. A gente sabe que na frente tem um travessão que é uma fala. Querido príncipe, olha, eu começo querido príncipe com letra minúscula. Se eu estou começando querido príncipe com letra minúscula, que sinal de pontuação deveria ir aí? E vamos discutir com as crianças até eles chegarem à conclusão, que é uma vírgula. Quando aparece a letra minúscula, é uma vírgula que vai aparecer ali, porque eu só estou dando uma pausa da respiração. Muito obrigada, querido príncipe, certo? E aí eu vou para o outro pedacinho. Querido príncipe, o que eu posso colocar ali? O próximo vai começar com letra maiúscula. Então eu posso colocar um ponto final, eu posso colocar um ponto de exclamação, mas o ponto de exclamação é quando eu tenho que colocar algum sentimento, alguma emoção ali. E eu vou trabalhar todos esses questionamentos até as crianças conseguir organizar. Primeiramente, eu posso fazer uma discussão coletiva e depois a criança vai tentar fazer isso sozinho com outro trecho que ela pegar. Ela vai lendo e tentando compreender. Mas para ela compreender, eu ainda desafio você a fazer uma outra coisa. Sabe quando a gente foi descobrindo lá, ó, toda vez que começa com sinal de pontuação é o travessão. Eu coloco dicas num cartaz para as crianças guardarem. Ou escrevo na lousa essas dicas. A vírgula, a próxima palavra vai começar com letra minúscula. Sabe? São coisas para as crianças poderem se lembrar. Essa discussão com elaboração desse cartaz, quer seja um cartaz para colocar na sala, quer seja para você organizar ali na lousa, vai ajudar a criança não se esquecer dessa organização dos sinais de pontuação. Porque
aí vai te ajudar muito a compreender melhor esse texto, certo? Voltando aí, só para a gente não esquecer, tanto a atividade que envolve o texto fatiado, quanto atividade de segmentação, quanto atividade de pontuação, são atividades que ajudam na compreensão de texto. Se você trabalhar essa atividade na sala de aula e depois voltar com mais questões aí com as crianças, vai te ajudar a compreender melhor, porque essa atividade fez a criança ler muito texto. Então, na hora que você passar as questões, vai ser mais fácil ela encontrá-la, tá? Não tem uma ordem exata. Se você quiser trabalhar primeiro essas atividades para depois as questões do texto, não fiquem a seu critério essa organização, tá bom? Por último, quando aconteceu o PIFA, lembra que o PIFA eu tenho falado muito nos outros vídeos? PI são processos de intervenção do professor. O FA, o facilitador de aprendizagem. Aconteceu em todos os momentos. Se você seguir essa sequência, eu estou pensando tanto nos processos de intervenção, quando eu tenho que circular pela sala para ver, quando que eu tenho que orientar os alunos, fazer ele refletir, que sinal de pontuação vai usar, são todos processos de intervenção meu. E todos esses foram elaborados através de facilitadores de aprendizagem. Por isso essa sequência bem explanadinha para facilitar a aprendizagem das crianças. Se você fizer nessa sequência que eu estou te propondo, vai ajudar muito as crianças. Muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Acompanhe o meu canal. Tchau, professor!